Noite Passada em Sorro estreou dia 18 de novembro nos cinemas brasileiros e nesse vídeo eu faço uma crítica sem spoilers para te contar se vale a pena ou não assistir e depois eu vou explicar o final do filme também. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal e como eu disse antes, esse aqui é uma crítica sem spoilers, então pode ir assistindo tranquilo por enquanto que lá pro final do vídeo é que vai ter spoilers quando eu for explicar o final do filme, mas não se preocupa que eu te aviso assim que começar, beleza? Noite Passada em Sorro é um filme de terror psicológico e suspense de Edgar Wright, mesmo diretor de Em Ritmo de Fuga, lançado em 2017. Aqui no filme a gente acompanha a Eloise, ou Ellie como ela gosta de se chamar, que é uma garota muito simples e que mora numa cidadezinha do interior, mas logo no comecinho do filme a gente acompanha a mudança dela para Londres, onde ela vai estudar para se tornar uma designer de moda. Aí ele está tentando se adaptar a essa nova vida, que é extremamente diferente da vida que ela levava lá nessa cidadezinha do interior, e ela não está lidando com essas mudanças muito bem. Até que de repente, todas as noites, assim que ela adormece, ela começa a ter alguns sonhos que a fazem ser transportada para o passado na década de 60. E durante essas idas ao passado, ela acaba conhecendo a Sandy, que é uma mulher extremamente linda e deslumbrante que quer ser uma cantora profissional. E a Ellie logo fica fascinada e encantada com a beleza e a confiança que a Sandy traz por ser muito diferente dela. E logo no comecinho, a Ellie acredita que tudo isso não passa de sonhos mesmo, mas na verdade ela acaba descobrindo que ela está realmente tendo visões do passado da vida da Sandy. E o mais curioso nisso tudo é que em algumas visões a Ellie começa a encarnar a vida da Sandy como se estivesse em seu corpo, vendo tudo pela perspectiva dela. E apesar de achar tudo isso muito estranho, a Ellie não fica infeliz de estar voltando no passado nessas visões da Sandy, porque de certa forma a Ellie inveja um pouco essa vida deslumbrante que a Sandy tinha lá no passado, então ela estava se divertindo vendo tudo pelos olhos dela. Só que aos poucos ela começa a perceber que nem tudo é tão perfeito assim, até que chega ao ponto que em uma de suas visões ela testemunha o assassinato da Sandy. E é nesse momento que a Ellie decide encontrar o assassino agora no presente, em Londres, para se vingar da morte da Sandy. E é a partir desse momento que a Ellie começa a enfrentar várias situações que mexem até mesmo com a sua sanidade mental. Bom, e isso é o que eu posso falar da sinopse do filme sem estragar a experiência de quem não assistiu. Mas antes de eu ir para minha crítica sem spoilers, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de críticas, de curiosidades e fatos sobre filmes, séries e seus atores que eu sempre trago por aqui. E é claro, não se esquece de deixar seu like no vídeo para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Mas agora chega de enrolação e bora para a crítica sem spoilers. A história do filme é muito interessante e envolvente e com certeza instiga a curiosidade para saber como tudo aquilo ali que está acontecendo é possível. Como é que a Ellie consegue voltar ao passado e ainda encarnar a vida da Sandy também. E é realmente fascinante descobrir, junto com a Ellie, tudo que a Sandy vivenciou e sofreu também para conseguir alcançar esse seu sonho de ser uma cantora. E além disso é muito gostoso de acompanhar como a Ellie vai inserindo na própria vida dela coisas e atitudes que ela aprende com a Sandy durante essas visões. Porque tudo que vai ocorrendo durante o filme vai mudando a percepção da vida para Ellie. Então tudo isso traz uma dinâmica e um ritmo excelente e muito gostoso de se acompanhar no filme. E se tem uma coisa que é excelente de se ver em Noite Passada em Sorro, são as transições entre a Ellie e a Sandy, que acontecem de uma maneira tão natural, tão bonita, que nem parece ter cortes entre as cenas, mesmo em cenas que são um pouco mais movimentadas. Eu não posso deixar de citar uma em especial, em que as duas personagens começam a se alternar durante uma dança e é realmente espetacular. Porque realmente parece que elas são uma única pessoa dividindo o mesmo corpo. Foi um trabalho de jogo de câmeras sensacional daqui do diretor. Então por esses detalhes, o filme é fascinante e consegue manter um ótimo ritmo. E o único momento que o ritmo do filme acaba se tornando um pouco massivo é justamente após o assassinato da Sandy. Porque o clima e a atmosfera no filme muda um pouco e vai mais pro terror. E nesses momentos acontecem algumas coisas repetitivas que eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar nenhum tipo de spoiler. Então só nesse momento o filme tem uma certa quebra no ritmo, mas nada que te faça querer abandonar ele ou até desmerecer ele por um todo. E já falando um pouquinho sobre as personagens e sobre os atores, eu não posso deixar de dizer que as duas personagens principais são muito cativantes e interessantes, e é claro, as duas atrizes que interpretam a Ellie e a Sandy fazem uma atuação impecável.
E apesar do filme ter alguns personagens secundários que são até interessantes, eles não chamam muita atenção e o holofote fica totalmente na Ellie e na Sandy. Em especial a Ellie, que tem um foco muito grande e é ótimo de ver como a personagem tem uma evolução desde o começo do filme até o final, porque logo no comecinho ela começa como alguém muito tímida e inocente, e lá pro finalzinho do filme ela começa a se tornar alguém mais confiante e em alguns momentos um pouco perturbada também. Você vai entender quando você assistir o filme. Mas realmente eu não posso deixar de exaltar aqui as duas atrizes principais. Tanto a Thomasin McKenzie como a Anya Taylor-Joy, que são atrizes espetaculares e com certeza foram ótimas escolhas para esses papéis. E outra coisa que é incrível aqui no filme, além dessas atrizes, é a ambientação. Principalmente nas cenas em que a Ellie volta ao passado, porque dá para perceber facilmente que a época mudou. E isso é claramente perceptível pela coloração que o filme proporciona todos esses momentos que a gente volta ao passado, porque tudo se torna mais vivo e mais alegre do que lá no presente da Ellie. E é claro, pelas roupas e também pelo cenário que muda bastante, também de uma época para outra. Agora, se tem uma coisa que eu não posso deixar de citar aqui no filme que é excelente, é a trilha sonora, que realmente é ótima e muito envolvente. Porque ela consegue te inserir muito bem na década de 60, mesmo que você desconheça aquelas músicas que estão tocando ali. E o mais interessante de tudo é que os momentos que as músicas tocam, dá pra perceber que elas não estão ali só por estar, sabe? Todas as músicas se encaixam e têm o propósito de transmitir o que a personagem está sentindo naquele exato momento, tanto a Sandy quanto a Ellie. Isso tudo é feito de uma maneira muito natural e realmente fascinante. Então, para resumir, esse aqui é um filme muito bom, realmente envolvente, que tem uma ótima direção e uma história bem interessante, que às vezes se perde em alguns momentos e deixa algumas perguntas, e que pode até decepcionar no final, mas que ainda assim vale a pena de acompanhar. E eu também não posso deixar de citar algo muito legal aqui no filme, é que ele aborda de uma maneira muito natural e sutil abusos contra as mulheres e retrata uma realidade lá da década de 60, onde nem tudo é o que parece por trás da vida glamurosa que algumas mulheres sonhavam em ter. Bom, a partir daqui o vídeo vai ter spoilers, porque eu vou explicar o final para quem ficou com alguma dúvida, então já sabe, se você não assistiu o filme, vai lá, assiste primeiro e depois volta aqui para ver o resto do vídeo, beleza? E para você que já viu o filme, mas ficou com alguma dúvida, fica comigo pro final explicado. Logo após ela descobrir que na verdade aquele senhor que ela acreditava ser o Jack era um ex-policial que havia aparecido em uma de suas visões com a Sandy, ela começa a ficar ainda mais apavorada com todos aqueles fantasmas que estão perseguindo ela, e ela resolve voltar para sua cidade natal. Então ela vai até o local do quartinho onde ela alugou para pegar todas as coisas dela e para dar o tchau também para a senhora Collins e pedir desculpas por sair assim tão de repente. E é exatamente nesse momento que a gente descobre que a Sandy não morreu lá no passado e que na verdade a senhora Collins é a Sandy. E a Sandy, ao invés de ter morrido pro Jack, ela matou ele e matou todos os outros homens que abusavam dela e escondeu os corpos lá na casa também. E é por isso que lá no comecinho do filme, ela disse que jamais abandonaria essa casa, já que os corpos estão todos lá. Como a Ellie tinha contatado a polícia e contado que havia ocorrido a morte de uma moça ali, a senhora Collins, que é a Sandy, não quer que ninguém descubra os corpos que estão escondidos ali na casa e decide que quer matar a Ellie para ela passar apenas como uma moça louca. E a senhora Collins coloca algum tipo de veneno ou sonífero ali no chazinho da Ellie, não fica muito claro o que foi que ela colocou, mas o que importa é que as duas começam a se perseguir e um cinzeiro cai, o que provoca um incêndio ali na casa. E no meio de toda essa perseguição, a senhora Collins até esfaqueia o John e continua perseguindo a Ellie, que sobe as escadas para poder chamar a polícia, só que nesse exato momento os fantasmas de todos os homens que a Sandy matou lá no passado começam a aparecer e ela é confrontada por esses espíritos. E é nesse momento que a senhora Collins percebe que ela não quer mais matar a Ellie, porque esse não é o tipo de pessoa que ela era. Ela só foi transformada por todos os abusos que ela passou. E ela até tenta se matar, mas a Ellie tem uma certa compaixão com ela e até diz que entende o motivo de tudo que ela fez e não permite que ela se mate. E nesse momento, por mais que a Ellie insista para que a senhora Collins fuja com ela lá da casa em chamas, ela diz que não, que ela vai ficar ali porque ela não quer ser presa também. Então, a gente vê que a Ellie e o John fogem ali da casa e com certeza a senhora Collins, que é a Sandy, vai morrer ali, já que não tinha como fugir de todo aquele fogo.
E já lá na cena final, logo após ocorrer um desfile de moda na faculdade da Ellie, ela para em frente a um espelho e a Sandy aparece nesse espelho e pisca e acena para ela. E é claro que essa é uma cena um pouco confusa, mas a gente tem que lembrar que desde o comecinho lá do filme, a Ellie já conseguia ver a mãe dela nos espelhos. Então a gente tem que interpretar de que essa é uma mensagem de que quem foi importante para Ellie vai continuar com ela pro resto da vida. Porque, querendo ou não, a Sandy ajudou a transformar a Ellie na mulher que ela é hoje, já que a Ellie aprendeu muito com a Sandy e foi inspirada a ser uma mulher muito mais corajosa e confiante de si própria. Então a Sandy teve uma influência e um impacto muito positivo na Ellie, e por isso a Ellie vai carregar a Sandy como uma lembrança pro resto da sua vida. E já falando um pouquinho sobre alguns outros detalhes do filme, não ficou muito claro do porquê a Ellie pode voltar ao passado e ter todas essas visões. Inclusive ver cenas da Sandy, sendo que ela não estava morta realmente, já que a Sandy se tratava da Sra. Collins. Mas a gente tem que lembrar que a Ellie via o fantasma da mãe dela desde o comecinho lá do filme, o que demonstra que ela tem algum tipo de sensibilidade e um sexto sentido para esses tipos de coisa. E é por isso que só depois que ela se muda lá para esse quartinho da Sra. Collins, é que ela começa a ter essas visões. Porque os fantasmas convocam essa sensibilidade sobrenatural dela, fazendo com que ela volte no tempo, para que ela consiga ver tudo o que a Sandy fez lá no passado com eles. Então eles querem ajuda e querem que a Ellie mate a Sandy para que de certa forma eles sejam libertados dessa prisão terrena aqui na Terra. E é exatamente por esse motivo que lá na cena final, quando a Ellie e a Sandy estão lá no quarto, os fantasmas aparecem e falam para Ellie matar a Sandy, e ela até se recusa a fazer isso. Mas esse é um ponto que prova como eles queriam que a Sandy realmente morresse, porque era necessário para que a alma deles se libertassem. Então durante todo o filme, todas as vezes em que a gente via a Sandy, não era o espírito dela, já que ela não estava morta. Era só uma visão de como todos aqueles homens viram ela, para eles conseguirem passar todas essas informações para Ellie. E já lá no final, na cena do espelho, era sim o espírito e também de certa forma a lembrança da Sandy, que vai sempre acompanhar a Ellie pelo resto da vida dela. Pelo menos foi isso que eu interpretei. Agora eu quero saber se vocês gostaram do filme, se acham que foi tudo isso que ocorreu mesmo, me contem tudo aqui nos comentários e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o like nesse vídeo para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada! E até mais!